Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Jean, reitor do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Belém, e vamos conhecer um pouquinho mais da história do nosso santuário. Quem de nós já ouviu falar aquela frase, nós só amamos aquilo que conhecemos? Mas do que uma frase popular, temos nela uma grande sabedoria, pois quanto mais conhecemos, mais queremos bem. E isto vale para muitas coisas, inclusive para a nossa vida de fé. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos entender uma coisa importante. A fé cristã sempre esteve atrelada ao desenvolvimento histórico e social dos povos em que ela foi sendo implantada. Aqui no Brasil, nós somos frutos de uma longa história, desde o descobrimento em 1500 até os dias atuais. Quando nós queremos entender o santuário de Nossa Senhora de Belém, é muito importante que a gente pare um pouco e refresque a nossa memória sobre alguns acontecimentos importantes da história do nosso país e da nossa igreja. Por isso hoje vamos conversar sobre o regime político e religioso que vigorava no Brasil nos anos em que a caravana portuguesa chegou em Guarapuava. O regime do padroado. Como nós já sabemos, as terras americanas foram descobertas por espanhóis e portugueses na virada do século XVI. É fundamental a gente lembrar que naquela época não havia distinção entre Estado e Igreja. Então, os povos colonizados eram obrigados a seguirem necessariamente a religião imposta pelos colonizadores. Naquela época, tanto a Espanha quanto Portugal eram considerados estados católicos com reis católicos. Por isso, Roma, a sede da igreja, firmou um contrato com esses países que se chamava Lei do Padroado, na qual Espanha e Portugal se comprometiam com o dever de implantar e promover a fé nos povos colonizados. O domínio do Estado se deu nessa época a partir das concessões da Santa Sé, e a igreja se tornou mediadora da dominação das classes subalternas pelas classes dominantes. A partir dessa confirmação do Papa, os europeus incluíram como finalidade de sua expansão a propagação da fé de Cristo e de seu Evangelho. A empreitada colonial era vista, portanto, como uma empreitada de fé. Com a lei do padroado, foram concedidos vários direitos aos reis de Portugal e Espanha, como a posse de todas as terras descobertas, ou, por descobrir, a posse de todo o dízimo das igrejas fundadas, e por fundar, e o direito de apresentar os candidatos ao episcopado. Isto é, que seriam os futuros bispos nas dioceses fundadas nas colônias. Dessa forma, toda a vida cristã no território que hoje perfaz o nosso país era controlado não por Roma diretamente, mas por Lisboa. E com isso, o ato de colonizar se confundiu com o de evangelizar, e as coisas políticas se misturavam com as coisas de ordem espiritual. Mais um pouco da nossa história, do desenvolvimento da igreja na diocese de Guarapuava e do nosso santuário diocesano. Texto, José Vitor Kozeschin-Seller. Apresentação, Padre Jean Patrick. Trabalhos técnicos, Darial Valentim. Direção artística, Jorge Teles.